Hashtag 188 Apocalipse, estudando as profecias. Bom, todos aqueles que se comprometeram com o Cristo antes de reencarnarem e abandonaram o seu compromisso, cometeram os crimes, como, por exemplo, não estudar, não procurar aprender a palavra de Deus da forma correta e ensinar da forma errada, ou até enganar, vão ter severas penas. Porque tudo que a gente faz aqui está registrado no livro da vida. Todos nós temos um histórico lá em cima. Né? Você imagina, se aqui embaixo a gente tem eletrônica para fazer coisas que a gente nem imagina, agora com esse negócio da inteligência artificial, é cada coisa absurda que a gente vê aí. Imagine o que não tem no mundo espiritual. Se tudo aqui é uma cópia mal feita do que tem lá. Então, tudo está registrado no livro da vida de cada um, levando em conta os atos praticados pelos homens com seu sagrado livre-arbítrio. Livre para fazer o mal, mas livre para fazer o bem. E livre para escolher o Cristo e livre para escolher o anticristo. Bom, vamos prosseguir aqui no Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 a 12. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Bom, já examinamos as duas mensagens, primeira, no capítulo 14 ainda, nesse capítulo. E agora estamos examinando a terceira mensagem. Os argumentos sobre as duas mensagens precedentes fixam exatamente a cronologia da terceira e mostram que ela pertence ao tempo presente. Mas, como no caso das anteriores, a melhor evidência em favor da proposição de que a mensagem está sendo levada ao mundo é poder indicar fatos que demonstram o seu cumprimento. Indicar a primeira mensagem com proclamação principal, como aquele grande movimento adventista que nós estudamos lá, que ocorreu entre o ano de 1840 e 1844, e visto o cumprimento da segunda mensagem em relação com aquele movimento do último ano, vamos ver o que aconteceu desde então. Bom, quando passou o tempo, isto é, o ano de 1844, todo aquele conjunto adventista caiu, em maior ou menor confusão. Muitos abandonaram o movimento completamente, porque Jesus não veio. Outros chegaram à conclusão de que o cálculo sobre o tempo estava errado. Imediatamente procuraram reajustar os períodos proféticos e apresentar um novo tempo para a vinda do Senhor Jesus. Obra que tem continuado mais ou menos até os tempos presentes, fixando uma nova data à medida que cada uma passa para escândalo do movimento e descrédito cada vez maior na medida da sua limitada influência. Poucos investigadores, rigorosa e sinceramente, investigaram a causa deste erro e confirmaram as suas convicções, o caráter providencial do movimento, na correção do argumento sobre o tempo, mas viram que o erro
tinha sido feito sobre o assunto do santuário. Não é muito difícil entender quanto estes cálculos errados contribuíram para a humanidade compreender a lei universal da reencarnação, porque senão a palavra do Cristo não terá mais nenhum valor, quando ele disse, e os 3 discípulos, apóstolos e evangelistas escreveram. Vamos lá, Mateus, capítulo 24, versículo 34. Todos eles escreveram sobre o mesmo assunto. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Marcos, capítulo 13, versículo 30. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Lucas, capítulo 21, versículo 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isto aconteça. Isto é a lei universal da reencarnação. Por quê? Será que ninguém entendeu o que o Mestre Jesus disse? Como é que aquele povo que estava lá na época de Jesus não saíram da terra se não tivesse aqui reencarnado e reencarnado várias vezes, de tempos em tempos, e mesmo se desencarnados estivessem, de certa forma, vinculados, estão, ligados ao planeta Terra, e o mundo transitório aqui do lado, como já estudamos aqui, já vimos em outros postais, será que é tão difícil para tanta gente não perceber que o espírito é imortal e que precisa ter muitas encarnações para se lapidar, para seu espírito evoluir, para entender os mandamentos do Mestre Jesus e impregnar em sua alma, a fim de viver integrado nele? Bom, esse trecho do Apocalipse causou completa perturbação no povo daquele movimento. Viram que o santuário não era esse planeta, não era a Terra que habitamos, e assim compreenderam que a purificação do santuário não devia ser pelo fogo, que a profecia, neste particular, não implicava a volta de Jesus. Eles erraram antecipando o dia dessa volta. Eles encontraram nas Escrituras Sagradas clara evidência de que o santuário iludido era o templo no céu. Aquele que São Paulo, apóstolo, chama santuário, o verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, não o homem, e que a sua purificação, segundo o tipo, teria de consistir na administração final do sacerdote no segundo compartimento, chamado Lugar Santíssimo. Viram então que tinham chegado o tempo para o cumprimento do Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. E abriu-se o céu, o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no templo. Bom, com atenção, assim voltada para a arca, foram naturalmente levados a um exame da lei contida nela. E a arca se continha nela a lei. Era evidente, pelo próprio nome, que lhe era aplicado. Ela era chamada a Arca do Concerto, mas não teria sido a Arca do seu concerto, se não podia ter sido assim chamada, se não contivesse nela a lei. Vamos continuar na próxima hashtag.